Olá, minhas irmãs. As irmãs já pensaram se nós vivêssemos num país onde não pudéssemos falar da palavra de Deus, onde não pudéssemos ter esta liberdade de ler a nossa Bíblia, de sair às ruas entregando folheto, de ir às praças falar do amor de Deus. Ah, como é triste as pessoas em outros países terem que dividir a Bíblia, muitas vezes rasgando folhas e distribuindo para as outras pessoas. E nós aqui temos toda essa liberdade e muitas vezes nos acomodamos, não queremos fazer. Vamos pensar nisso, minha irmã, meu irmão. Olha o tempo que nós estamos passando de pandemia. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas pensando em coisas ruins para as suas vidas e não tem uma palavra de conforto. Muitas vezes dentro da nossa própria casa. Vamos pensar nisso, digo mais uma vez. Aqui nós temos toda a liberdade. E hoje, mais uma vez na nossa programação, nós estaremos ouvindo mais uma missionária, falando para nós do trabalho que ela tem feito no lugar onde Jesus a colocou e ela aceitou o ID de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta liberdade que temos no nosso país, de te louvar, de engrandecer seu santo nome, sem nenhum empecilho. E muitas vezes, Senhor, nós nos acomodamos, que tu possa, Senhor, nos conscientizar de que o tempo é esse. Esse é o momento de louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada por cada irmã, por cada irmão que está nesta tarde conosco, que vai ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor, que possam se animar e sair rumo de encontro às pessoas para falar da tua palavra, e se não puderem ir, que possam dobrar os joelhos. Quando eu não posso ir, eu posso dobrar o joelho pelos missionários. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. Eu vim aqui para fazer uma oração a pedido da Linda C para os nossos irmãos missionários. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai querido, eu venho colocar em tuas mãos, os nossos irmãos missionários, que vivem espalhados por todo o mundo, Senhor. Aqui no Brasil, fora do Brasil, e que tu possa o proteger, Senhor. Guardar, Senhor, eles do homem mau. Livrar eles das perseguições, que tu sabes, Senhor, que nossos irmãos missionários são perseguidos em alguns países, Pai. Eles não aceitam quem falam de Ti, que pregam a Tua palavra, que resgata aquelas pessoas que estão precisando do Teu cuidado, do Teu amor, e que precisam Te conhecer. Pai, que Tu supres todas as necessidades dos nossos irmãos, que Tu leva a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado. Proteja, Senhor, e esteja com cada um deles, cuidando das suas famílias, dos seus filhos, e que Tu possa, Senhor, levar o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre eles no campo de trabalho onde eles estão desenvolvendo seus trabalhos, Senhor. Que Tu esteja presente na vida de cada um deles, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e o Teu cuidado. Senhor, supra as necessidades deles, Senhor. Esteja com eles, Senhor, levando o Teu amor, a Tua proteção. Obrigado, Senhor. É a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti. Glória. Só a ti. Olá, queridas irmãs da Igreja Batista do Meia. Eu sou Priscila, sou missionária da igreja, né? E com a minha família estamos em Portugal. Somos missionários da Missão Mais, a missão em apoio à Igreja Sofredora. E acredito que muitas de vocês já saibam dessa informação, mas nós trabalhamos com a igreja perseguida, servimos, né, os cristãos que têm sido perseguidos ao redor do mundo por conta da sua fé. E nós moramos aqui em Portugal, né, porque nós somos missionários tanto da Missão Mais e da missão A Voz dos Mártires, que é uma missão também muito conhecida internacionalmente. Então, para que as irmãs saibam um pouquinho, né, da nossa trajetória. E hoje eu tenho uma alegria enorme de trazer uma reflexão para as irmãs, compartilhar, na verdade, assim, o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. E muito especial porque é a minha igreja, né? Desde 2019, nós somos membros da Igreja do Meia. Então, é uma dupla alegria poder falar para vocês. Queridas, nós estamos vivendo um momento de crise, né? No meio de uma pandemia que acaba de completar um ano e tem se agravado, apesar da vacina, né, já estar aí, mas tem se agravado e tem sido um tempo assim de um ano muito difícil, né? Foi um ano muito difícil para a gente, para todos nós. E pensar que a pandemia ela nos traz sentimentos coletivos, né, de luto, experiências de luto, né, coletivas, sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, isso tudo de forma coletiva. Acho que não tem nenhum cantinho do mundo que não tenha sido afetado pela pandemia e pelos seus efeitos. E hoje eu queria conversar com as irmãs sobre um sentimento muito comum na nossa vida e que é marcante para esse período que a gente está vivendo. Eu queria conversar com as irmãs sobre a tristeza. A tristeza, ela é uma reação, né, orgânica
a algo que acontece na nossa vida, algum momento difícil, não só na nossa vida, mas às vezes na vida de outras pessoas que amamos, né? Ou algo que acontece, uma catástrofe, ficamos tristes com isso, né? E a tristeza é um sentimento que tem marcado esse período de pandemia. Muitas famílias enlutadas e todos nós, como eu falei, fomos atingidos. Eu queria compartilhar com as irmãs, assim, de uma forma bem pessoal, como eu tenho lidado com esses momentos de tristeza, né? E eu acho que toda crise, ela é uma oportunidade para a gente construir, né, um itinerário interior e espiritual. E essa crise, né, essa pandemia não é diferente, ela nos permite isso. E eu queria conversar com as irmãs hoje sobre como eu tenho criado esse itinerário interno, espiritual, para poder lidar com a tristeza, né? E de forma muito simples, mas muito poderosa. Eu quero ler com as irmãs o Salmo 77. Eu vou tomar a liberdade de ler o Salmo inteiro, mas acho que vai fazer sentido para as irmãs no final sobre a construção desse itinerário, que é algo que o salmista fez de forma brilhante. Então eu quero compartilhar com as irmãs o Salmo 77, tá bom? Que diz assim, na versão NVI, tá? Diz assim: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Queridas, este salmo é um salmo muito importante na minha vida, né? Ele falou muito ao meu coração
num período difícil da minha vida. E desde então, ele, sempre que eu me vejo triste, eu volto ao Salmo 77 para redescobrir esse itinerário que eu preciso percorrer para aliviar a minha tristeza. E existem algumas coisas nesse salmo que eu gostaria alguns elementos que eu gostaria de ressaltar com as irmãs. O primeiro deles está no versículo 6, que fala assim: de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? E aí eu penso assim que em momentos difíceis da nossa vida, né, a gente faz exatamente isso, né? A gente gasta as nossas noites com as nossas preocupações. A gente deixa que a nossa mente, o nosso coração se encham de preocupação. E essas preocupações geram dúvidas no nosso coração, né? Essas preocupações fazem com que a gente faça as mesmas perguntas que o salmista fez. Agora eu vou ler essas perguntas numa outra versão, na versão da linguagem de hoje, que diz assim: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então, a primeira coisa que eu percebo, né, na minha vida e vejo assim, exposta, né, pelo salmista, descrita pelo salmista, é que em tempos de crise, as preocupações, elas abalam as nossas certezas, né? Então, e nos fazem questionar aquilo que os nossos pilares, os pilares da nossa fé. E quando eu penso no que o salmista, nas dúvidas, né, que o salmista, nos serás do salmista, eu acho que é exatamente isso que acontece com a gente, né? Será que Deus deixou de nos amar? A gente questiona o amor de Deus, a gente questiona a bondade de Deus, o caráter de Deus, né? Olha, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Então é isso que as preocupações fazem conosco, né? As preocupações, elas abalam as nossas certezas, elas colocam em xeque as nossas certezas. E é interessante que no versículo 10, ele fala assim: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E aí eu fico pensando que é exatamente um itinerário, né? A gente está triste, a gente está preocupado, a gente gasta as nossas noites pensando nas nossas preocupações, né? Nos preocupando ainda mais, e essas preocupações abalam as nossas certezas, nos trazem uma série de dúvidas. Acontece que se a gente não faz nada, né, para interromper, né, esse itinerário, se a gente não pega um outro caminho, essas certezas abaladas, né, ou essas dúvidas que surgem, elas nos levam a outras certezas, né, a outras convicções. E por que eu estou falando isso? Porque o salmista termina essa série de serás, né, falando o seguinte, com uma conclusão, né? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Então ele passa de uma atitude de dúvidas para outra certeza. E esse é um grande perigo, né, da nossa vida, porque se a gente não interromper esse itinerário, se a gente não interrompe esse ciclo de serás,
a gente começa a construir novas certezas a respeito da nossa vida, novas certezas a respeito da maneira como a gente enxerga o mundo, novas certezas a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Deus e do caráter de Deus. Mas há aqui um ponto muito interessante, porque em um determinado momento ele interrompe esse modo de pensar. Ele, já no versículo 11, ele fala assim: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Mostras, que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos, né? E continua. Interessante que o salmista, ele nos mostra como interromper esse ciclo. O salmista, da mesma forma que ele começa esse ciclo gastando noites se preocupando, ele mostra pra gente que interromper esse ciclo é gastar noites recordando dos feitos do Senhor. Então há aqui uma mudança de atitude que é muito importante, que é fundamental, é essencial, né, para a nossa vida. O que ele está dizendo para a gente é que nos momentos de tristeza, as preocupações vão vir, né, vão querer tomar conta da nossa mente, do nosso coração, das nossas noites. Porém, se a gente permitir que isso se estenda, que isso ocupe um lugar maior na nossa vida ou muito tempo da nossa vida, isso pode gerar dúvidas no nosso coração a respeito, sobretudo, do caráter de Deus, nos levar a certezas, né, equivocadas a respeito do caráter de Deus. Então, o que ele nos convida a fazer é gastar as nossas noites, preencher o nosso coração, preencher a nossa mente, recordando dos feitos do Senhor. E aí, queridos, assim, é muito bacana, isso é muito especial, porque todas nós, né, temos experiências com o nosso Deus. Todas nós temos experiências de fé, de bondade, né, de amor do nosso Deus. Então, o que o salmista nos diz é que é para a gente recordar, encher o nosso coração com essas experiências, que a gente não deve se concentrar no que está acontecendo agora, mas a gente deve preencher o nosso coração com tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor, né? E não só o que nós vivemos com o Senhor, mas o que os nossos familiares, amigos, os nossos irmãos e irmãs também viveram com o Senhor. Porque Deus não se resume, né, à maneira como Ele age na nossa vida. Então, Ele está se revelando para a gente na maneira como Ele age também na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então, é muito importante que a gente encha o nosso coração com essas experiências com Deus, né? Com a lembrança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, ele fala: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras. Então, ele está falando de algo muito intencional, né? Muito intencional. Eu vou me recordar de tudo que o Senhor fez na minha vida, no mundo. Eu vou meditar na sua palavra. E eu vou me preencher a minha mente, preencher o meu coração e gastar os meus dias e as minhas noites com esse conteúdo e não com as minhas preocupações. E é muito interessante que depois que ele faz isso, né, depois que ele muda o foco dos seus pensamentos e tudo, a sua percepção sobre Deus muda também. Porque se a gente for perceber, depois ele fala, né? Depois que ele fala que vai se recordar de tudo que o Senhor
dos feitos do Senhor, ele começa de fato a se lembrar, olha, as águas te viram, ó Deus. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. E ele começa a se lembrar de feitos grandiosos e gloriosos do Senhor. E tirar o foco, né, de si mesmo e do seu problema, das questões que ele está passando. E no final, ele fala, e ele termina com esse versículo que é muito maravilhoso, né? O versículo 20 que diz: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. E aqui, nessa última parte, né, do Salmo 77, ele ressalta 3 elementos sobre Deus, 3 verdades, 3 certezas sobre Deus, que eu acho que são muito importantes para a nossa vida. A primeira é que o nosso Deus, ele é poderoso, então não há nada, não há qualquer situação, não há nenhuma pandemia que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então a primeira coisa o primeiro elemento, né, que eu percebo aqui, que ele ressalta, é que o nosso Deus, ele é todo-poderoso. O segundo elemento é que o nosso Deus, ele é um pastor, né? Que eu tô lendo na versão da linguagem de hoje, diz assim, olha, como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então aqui nesse versículo 20 tem dois princípios, né? 2 qualidades, assim, 2 atributos de Deus que eu amo. Que ele é um pastor, né? Ele nos guia, ele cuida da nossa vida. E o outro atributo é pelas mãos, né? Dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Então ele é um Deus que usa também, né? E ele nos usa. E ele deseja que a gente o sirva com integridade do coração, com plenitude, com todo o nosso coração. E o que eu quero deixar para as irmãs, né, hoje, é apenas compartilhar a maneira como eu tenho lidado quando, em momentos assim de tristeza, né, de preocupação. Todos nós passamos por isso, né? Não estamos livres disso, de momentos como esses. Mas como que eu lido? Quando eu vejo que a preocupação está ocupando um lugar central na minha vida, tomando um tempo que não deveria, eu me lembro desse itinerário, né? Itinerário que o salmista me apresenta. Eu preciso parar, acalmar meu coração e me recordar dos feitos gloriosos e grandiosos do Senhor, né? Dos milagres dele na minha vida, dos milagres dele na história, dos milagres dele na vida de pessoas que conheço, milagres na vida de pessoas pelas quais eu orei e oro. E, queridas, todas nós temos uma bagagem enorme para a gente se lembrar. Todas nós, sabe? Uma bagagem coletiva, uma bagagem histórica, uma bagagem pessoal, para a gente se lembrar, se recordar desses feitos do Senhor. E é isso que o salmista apresenta, que a gente deve preencher a nossa mente, o nosso coração com essas experiências. E isso vai fazer com que a gente se lembre dos atributos do Senhor, né? E que a gente se alegre nisso, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é um pastor, é o nosso pastor. Ele cuida da nossa vida, Ele não se esquece da gente, Ele está vendo tudo isso que está acontecendo. Nada fugiu, nada, absolutamente nada fugiu do controle dele. Então Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o nosso pastor, é aquele quem cuida da nossa vida com amor e com bondade. E Ele também é o Deus que deseja nos usar. E sobre isso, para finalizar, eu queria ler para as irmãs um trecho de um livro que eu estou lendo, né? São palavras de uma mulher chamada Etty Hillesum, e ela viveu num campo de concentração.
E ela diz assim, ela escreveu assim, é muito bonito isso, e eu me emociono sempre que eu leio. Espero poder ler para as irmãs sem me emocionar dessa vez, né? Quem me conhece sabe que eu sou chorona. Mas ela escreveu o seguinte: meu Deus, esta época é demasiado dura para gente frágil como eu. Mas sei igualmente que a seguir a este, outro tempo virá. Gostava tanto de continuar a viver para transmitir nessa nova época da história toda a humanidade que guardo dentro de mim, apesar de tudo aquilo com que convivo diariamente. Essa é também a única coisa que podemos fazer para preparar a nova estação. Prepará-la já dentro de nós. E num certo sentido, experimento já leveza por dentro, absolutamente sem nenhuma amargura, e sinto enormes forças de amor em mim. Gostava tanto de continuar a viver para ajudar a preparar um novo tempo que há de vir de certeza. Não o sinto eu já crescer em mim todos os dias? Queridos, o que eu queria dizer para vocês é que nós temos um papel para esse novo momento da história que virá, de comunicar, né, para todos tudo que Deus está fazendo em nosso coração, como Ele cuidou da nossa vida, tem cuidado da nossa vida nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de angústias e tristezas. Não abram mão de aprofundar o relacionamento que vocês têm com o Senhor nesse momento, de fortalecer as certezas sobre Deus, os atributos de Deus, de conhecer mais os atributos de Deus. Vamos fazer isso juntas, para que essa estação, esse novo tempo que virá, há um novo tempo que virá, isso é certo. A pandemia vai passar, vai acabar, há um novo tempo que virá, e que nesse novo tempo a gente possa comunicar tudo que o Senhor tem feito em nossos corações, para nos confortar, nos consolar, guiar a nossa vida e nos usar. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Eu amo cada uma de vocês mesmo sem conhecer. E me sinto amada por vocês também. Somos uma família. Somos um só corpo. E eu quero pedir a Deus que abençoe a cada uma de vocês, que faça frutificar no coração de vocês a mensagem que Ele desejar. E obrigada mais uma vez por esse convite. Que Deus abençoe a vida de vocês muito, muito. E que espero em breve estar no Brasil, poder visitá-las e abraçá-las sem medo. Porque esse novo tempo virá. Um beijo grande. Que Deus abençoe a todas. Tchau, tchau. Vamos orar pelos nossos missionários de missões estrangeiras que estão nos campos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, levantamos nossas vozes, Senhor, para interceder pelos nossos missionários que estão nos campos, Senhor, levando a Tua palavra. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, sendo perseguidos, Senhor, aqueles que estão sofrendo prisões, Pai, que sejam, Senhor, amparados por Ti, ó Deus. Fortalece a fé dos Teus servos, Senhor, para que não desanimem. E através das suas vidas, Senhor, muitas pessoas venham reconhecer o Senhor como Salvador nas nações, Pai. E que vidas sejam alcançadas por Ti, Pai. Faz, ó Deus, que possamos também ofertar
orar sempre, Senhor, não só na época de campanhas, Pai, mas também em todos os momentos, Pai. Lembramos também pelas igrejas, Senhor, pelos pastores das igrejas que estão se reunindo subterrâneas, Senhor, e que, ó Deus, não podem cantar, não podem falar abertamente do Teu amor. Tenha misericórdia, Senhor. Sabemos que tudo tem um propósito, Senhor, mas que através dessas vidas, Senhor, outras vidas sejam alcançadas. Cuida dos Teus filhos ali, Senhor. Recebe a nossa gratidão e perdoa as nossas falhas, as nossas omissões. Em nome de Jesus, amém. Retornamos agora, irmãs e irmãos, para o encerramento da nossa programação de hoje. Hoje nós continuamos falando por missões mundiais, estamos falando de missões mundiais. E que Deus esteja abençoando. Eu creio que Deus tenha tocado no coração de cada um que participou desta programação, que ela tenha sido bênção na sua vida como foi na minha, e que Deus possa estar abençoando a sua vida, e que nós sejamos missionários aonde estivermos, que levemos a mensagem do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Que Ele esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos estar orando. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Pai, te agradeço pela oportunidade, ó Senhor, que tivemos de estarmos meditando na Tua Palavra, Pai. Ó Deus, que possamos a cada dia, Pai, sermos servos fiéis a Ti, servos que cumpram o Teu ide, Pai, de levarmos a mensagem, a Tua mensagem de esperança e de salvação àqueles que estiverem ao nosso alcance, Pai. Sê conosco, que possamos estar, ó Pai, sendo instrumentos usados por Ti. Que Tu possas estar abençoando, ó Pai, a cada vida, a cada lar aqui representado, a cada família. Que a Tua boa mão repouse sobre as nossas vidas, Pai. E que sintamos que a cada dia Tu tens nos conduzido e nos amparado. E sabemos que Tu estás, ó Deus, no controle de tudo. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a família, abençoando o lar, abençoando a casa, abençoando a semana de vocês. Que tenhamos uma semana direcionada e protegida pelo nosso Senhor. E que a cada dia mais levemos a mensagem de esperança que só tem em Cristo Jesus. Que possamos estar, irmãos e irmãs, levando essa mensagem de esperança e de salvação nesses tempos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau!